tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 6 de janeiro de 2012, sexta-feira. O verbete é de número 2169. Tem 6 páginas, 57 elogias e 12 máximos. O tema é autopesquisa retrocognitiva de campo. A especialidade é auto-retrocogniciologia. Quem redigiu o verbete com muito critério foi a nossa professora Eliana, que está ali muito bem assessorada. Definição. A autopesquisa retrocognitiva de campo é a técnica, o método, o procedimento científico, autoinvestigativo, exploratório, holobiográfico e evolutivamente útil, realizado através da coleta de dados diretamente nos locais, ambientes e sítios históricos nos quais a conscioma mulher possa ter vivenciado ressomas pregressas. A forma ortopensênica favorecendo a sintonia traforista com os locais. A forma patopensênica potencializando a conexão trafarista com as culturas. A memória altissonante das paredes. As ruínas romanas espalhadas pela Europa. As igrejas energeticamente intransponíveis. Os cemitérios energeticamente light. A reurbanização extrafísica. O turismo consciencial útil. Os especialistas substituindo os guias turísticos convencionais. As retrocognições extrafísicas promovidas pelas projeções conscientes. A extrapolação da autopesquisa da memória integral para o campo intermissivo. As comunidades extrafísicas conectadas a sítios para-históricos. A reurbanização em curso na Europa. Eu li apenas alguma coisa da fatologia e parafatologia, não li tudo. Agora, nós temos aí, na taxologia, 5 instrumentos pesquisísticos utilitários para a imersão retrocognitiva de campo. Temos 5 tipos de parapercepções factíveis e dignas de nota no diário de campo do autopesquisador retrocognitivo. 3 exemplos de formas holopensênicas diferenciadas, registradas por grupos de pesquisadores durante viagem retrocognitiva da IAC. 5 atitudes e posturas facilitadoras da interação de autopesquisadores excursionando coletivamente durante viagem retrocognitiva técnica. Agora, na remissiologia dos 15 itens, nós destacamos assinatura pensênica, autorretrocognição, holomnemônica, forma holopensênica e retrosenha pessoal. Frase enfática. O autopesquisador retrocognitivo, autolúcido, acelera a história pessoal e grupal, compondo puzzle holográfico através da cientificidade planejada, detalhista, cosmoético e evolutiva. Você vem realizando autopesquisa diretamente nos sítios históricos e para-históricos de prováveis retrovidas? Ou ainda desperdiça oportunidade de turismo evolutivo útil? A bibliografia, nós temos aí 6 fontes bibliográficas. Agora, a mega análise, eu separei aqui 12 itens. Autorretrocogniciologia, autoexperimento, autohistoriografia, retrocognitário, retropensenidade, retrovidas, retrografopensenidade, retrofatos, retrobiografias, holobiografia, holobiografologia, autopesquisologia e holomnemônica. Agora, eu quero dizer que hoje nós estamos online e temos aqui, então, algumas questões. Fiz os cursos de ECP1 e ECP2 há algum tempo. Quando fui ao Rio de Janeiro para o segundo curso, esperava muito encontrá-lo, mas exatamente naquele ano o senhor deixara de ministrá-lo. Voltei
com a pergunta que desejava fazer e continua sem resposta até hoje. Ah, já saiu? Ah, fomos para fora da... Estamos no offline. Então, eu vou parar por aqui, porque não adianta falar com o povo de fora. Agora, ó, vou falar com a turma daqui. Eu quero que vocês batam as palmadas para o Eucardo. Cadê? Ele saiu? Ah, está aqui, ele mudou de lugar. Hoje é aniversário. 17 anos e o seguinte, hoje, 6 de janeiro, dia dos reis, você sabe que ele é o rei lá do Rio Grande do Sul. O aniversário do Eucardo, ele vai distribuir por sorteio 10 camisetas relacionadas com as cataratas. Portanto, quem for sorteado e quiser receber o brinde, deverá estar presente ao fim da tertúlia. Aquele que não ficar aí não ganha a camisa, tá certo? Das cataratas, muito bem escolhido. De modo que, vamos ver o que é que vocês fazem. Tem que ficar por aqui. Agora, ó, eu depois vou agradecer também o cachorrinho que me arranjaram, que é o Antônio Gurgel que trouxe. Se ele vai ficar aí, eu vou colocar lá na entrada, junto com os outros bichos, que lá tem tartaruga, tem cisne, tem até pelicano lá em casa. Eu estou com um jardim zoológico, principalmente um aviário. E fora, 14 vasos de flores. Tem uns antúrios lá, que a meninada gostou demais. Então, a beleza dos antúrios que estão lá. E eu não estou pagando nada, não estou cobrando nada para as pessoas verem. Está lá, é à vontade. Agora, ó, vamos então aproveitar a nossa chefe. Tem umas coisas que estão perguntando para você, mas tem que esperar online, senão não resolve. Então, ó, pode falar. Eliana, tá saindo aí? Eliana, aí. Eliana. Fala mais alto que aparece. Eliana. Diga lá, Lino. Na parafatologia, página 25, a penúltima e última linha, as comunidades extrafísicas conectadas aos sítios para história. Eu queria saber a conexão Tintagel-Pombal, você podia aprofundar, por favor? Pois é, isso foi uma novidade, pelo menos para mim, o professor Valdo trouxe essa informação, né? Mais recente, num verbete do dicionário. E eu estava escrevendo esse verbete e aproveitei. Foi também questão de prova aí da conscienciologia. E eu estive em Tintagel na viagem étnico-cognitiva da IAC de 2006, né? E percebi vários processos lá. O processo da energia lá é muito intenso. Não há praticamente quase nenhum sítio histórico, só algumas ruínas, mas o processo lá é muito, muito forte, né? Do passado, da história. E tinha um padrão energético muito diferenciado, né? Que a gente percebeu lá. E depois eu fiquei sabendo, então, não sabia na ocasião, que o Pombal, essa Comunex que a gente já tinha ouvido falar, já conhecia, que ela estaria, né, localizada em Tintagel, na Cornualha, na Inglaterra. Por isso que eu fiz a citação aqui, aproveitei a informação recente. Ela se situa ali quer dizer, acima de Tintagel, é isso? Sim, segundo o professor Valdo, ela está sob a cidade de Tintagel, lá eles dizem Tintagel, enfim. Né? Deverão haver outras, né, talvez outras comunex localizadas sobre outros sítios históricos importantes, mas eu não tenho conhecimento que a gente tem essa informação agora é sobre Tintagel e o Pombal. E na masculinologia, você podia aprofundar sobre esse psiquiatra inglês Arthur? O Arthur Guirdan, né? Esse psiquiatra inglês, inclusive eu trouxe aqui o primeiro livro dele. Esse psiquiatra, aqui o livro, Os Cátaros e a Reencarnação, um livro já clássico, conhecidíssimo. Esse psiquiatra, ele começou ele próprio
em viagem, né, à França, com a esposa, de férias, ao conhecer Carcassonne, o sul da França, o Languedoc, teve uma série de repercussões e, trabalhando como psiquiatra clínico na Inglaterra, ele começou a receber pacientes, né, principalmente mulheres com certos problemas assim de traumas, enfim, processos bastante complicados, e que ele foi, pelo processo todo dele de investigação, de parapsiquismo, e ele mesmo estudando mais sobre o assunto, ele acabou então chegando à conclusão, ou lançando a hipótese, que foi nesse livro, foi o primeiro, depois teve um segundo e um terceiro, de que tanto ele como essas pacientes, um grupo de 10 pacientes dele, haviam sido cátaros na França, no século XIII, né, e teriam tido lá uma experiência bastante intensa, enfim. Então, eu coloquei ele porque ele também realizou uma espécie de autopesquisa cognitiva de campo no momento em que esteve no sul da França e teve lá uma série de informações, e impressões e vivências que levaram ele a pesquisar e ter a hipótese de que ele também havia sido um cátaro. Então, por isso a citação dele aqui na masculinologia. E na feminologia, a psicóloga a Ellen Wambach, não sei muito bem a pronúncia, ela é uma grande pesquisadora, né? Ou pelo menos foi, né? Deve continuar essa linha de pesquisa aí. Ela dessomou em 86, sobre processos de vidas passadas, né? E nos livros dela também há relatos de pacientes que, ao entrar em contato com determinadas culturas locais, sítios, enfim, né, históricos, também tiveram retrocognições. Por isso, a citação desses dois autores aqui. Tá, ok, obrigado. Eliana, aqui na página 25, por favor. Pois não. Na terceira linha, você coloca o cartógrafo consciencial construindo o mapa das próprias autorretrocognições. Você pode dizer como que você costuma fazer isso? Se você tem alguma técnica, construir esse mapa para ir, vamos dizer assim, evoluindo nessas pesquisas? Pois é, né? O cartógrafo é aquele pesquisador que não tem um mapa do território. Ele faz o mapa, né? Ele chega e faz o mapa. Uhum. Então, foi essa relação que eu fiz, a questão da cartografia, que hoje é um método, né, também científico que a gente usa em pesquisa. Quando eu fui nessas viagens, eu fui na primeira, depois fui em 2006, 2008. Eu fui assim como um cartógrafo, eu nunca tinha ido à Europa nessa ressoma, foi minha primeira vez, e eu fui, vamos dizer assim, de peito aberto, né? E levei uma série de propostas, que eu relato aqui, que eu chamo de técnica das autorretrocognições sadias, e fui assim, despojada, tábula rasa, de peito aberto para ver o que acontecia, né? Então, comecei, quem dera, Pedro, comecei a traçar alguma coisa aí do meu próprio mapa. E aonde você teve mais repercussão? Teve alguma dessas cidades que você teve mais? Foi em Carcassonne, a questão dos cátaros. Depois, em 2008, nessa segunda viagem, a IAC previu então um roteiro muito legal sobre nas cidades cátaras. E aí então o processo ficou mais intenso ainda, e a hipótese aí de que eu também tenha tido talvez uma vida pregressa lá. Ok, e aqui na parafatologia, por favor, na penúltima linha, antepenúltima, a extrapolação da autopesquisa da memória integral para o campo intermissivo. Você pode aprofundar, por favor? Aqui não é que eu tenha tido uma vivência, aqui é uma proposta, né? Uma hipótese de que a gente sabe que a principal processo de retrocognição é do curso emissivo, é do nosso processo emissivo, da nossa proexis, enfim, de toda essa vivência que é mais significativa, é mais importante, né, para a gente agora. Então, eu proponho aqui que se possa, né, chegar a um ponto de extrapolação nessa autopesquisa e buscar a informação do curso emissivo. Estou buscando, tive alguma coisa em projeção, né, durante um evento específico aí, lá em Saquarema, no campus de Saquarema, em 2004, mas assim ainda como hipótese, mas penso ter sido uma vivência, né, retrocognitiva do período intermissivo. Eliana, você que fez essas duas viagens retrocognitivas, não foi? O que você acha que
que essa viagem, ir num grupo pensando em fazer, em ter algum rapport, alguma coisa assim, se isso potencializa ou se seria melhor se a pessoa fizesse o próprio roteiro dentro das percepções dela, dentro dos dados que ela tem, da própria história dela. O que você acha? Ou os dois, talvez? Os dois, João, nessa sequência, nessa ordem que você colocou. Eu acho que para começo, para iniciar, é muito interessante, é muito válido a proposta, essa técnica da IAC, né, das viagens retrocognitivas. É um processo muito bem preparado, estudado, claro que é amparado, né, com certeza tem todo tem os guias e os paraguias da viagem, mas eu acho que chega num momento, por exemplo, agora eu pretendo fazer um trabalho, né, mais individual, no caso eu, Fernando, e talvez outras pessoas que se agregarem, de fazer agora então o meu próprio roteiro, né, de ter mapeado algumas coisas. Eu quero voltar à Inglaterra, que tem bastante coisa lá, eu acho que para ver, conhecer e perceber. Quero voltar ao sul da França. Vou insistir na França mais um pouquinho. Vou voltar ao sul da França com certeza, um prato cheio. Até pela pesquisa que eu estou fazendo sobre os cátaros, né? E, por exemplo, o que você aprendeu nas duas primeiras que você, por exemplo, não tirou proveito nas duas, que você falou, agora eu estou mais madura, já tenho duas experiências, não vou deixar de fazer ou alguma coisa que vai levar. Entendi, João. Ter mais tempo, talvez visitar menos lugares, ter mais foco, mais tempo para interagir mais, para estudar mais, para visitar mais coisas e anotar mais. Eu anotei muito, né? O caderno de campo, essa técnica de pesquisa de campo, caderno de campo sempre junto, o pessoal via que eu estava sempre anotando, e é difícil você fazer uma viagem, desce de ônibus, sobe montanha, desce, com um notebook na mão, anotando, né? Hoje tem alguns instrumentos mais fáceis, mas o meu caderno está aqui, ele inclusive, não é nada estratosférico, mas a gente tira muito proveito, né? Parece uma coisa pequena, é uma caderneta de capa dura, simples, né, que me acompanhou a viagem inteira, assim, sempre, e que eu ia anotando tudo, em tempo real. E eu não deixava para anotar de noite. De noite eu desenvolvia um pouco mais, num outro caderno maior. Mas durante as vivências, durante a viagem, eu anotava tudo ali no caderno. Uma coisa que eu não fiz, que eu quero fazer também, foi ter filmado coisas. Eu só fotografei. Fotografei muito, mas ainda não tinha uma filmadora portátil, enfim, mais adequada. Quero filmar e quero também fazer algumas gravações, né, também de áudio que eu não fiz. Foi tudo na munheca e na fotografia, nessas duas viagens. E outras coisas que talvez na hora de organizar eu possa estar pensando, João Paulo, mas acho que essas são as principais. Eliana, nessas viagens, o impacto maior para você está fazendo esse trabalho sobre os cátaros, né? Talvez, você já falou que, pelo que eu entendi, a Carcassonne é que é o teu foco maior, que foi teu foco maior. Foi o que abriu, assim, mas eu tive também um processo forte em Montségur, que é uma fortaleza de um castelo, montanha segura, onde em 1244 foi o último reduto, o refúgio dos cátaros, quando a cruzada albigense, né, a cruzada enviada pelo rei francês e pela Igreja Católica, pelo Papa Inocêncio III, para terminar com os cátaros, né, na perseguição à heresia, considerada heresia cátara, foi um dos últimos refúgios, vamos dizer assim, de uma certa da hierarquia lá, enfim, dos líderes do movimento cátaro lá do sul da França, né, que também tinha muito catarismo no norte da Itália e na Espanha também, na região da Catalunha. Então lá, nessa data, nesse ano, foi tomado o castelo, depois de, acho que mais de 4 meses de resistência, e mais de 250 cátaros foram para a fogueira, né, na mesma noite. E nesse local, Arlindo, eu acho que desculpe se eu falar um pouquinho demais da minha experiência, mas foi ela que embasou esse verbete, um artigo que eu publiquei
num congresso aí de autopesquisa do IPC em 2010. Essa montanha, ela está quase a 1.700 metros de altura. Ela é muito íngreme, esse castelo, Montseguro. Ele é muito íngreme, é difícil de subir. Olha, o povo penou e a gente acabou subindo. Mas comigo foi uma coisa muito interessante. Tinha pessoas bem mais jovens no grupo e que, vamos dizer assim, não tiveram o pique para subir que eu tive. Eu fui numa embalada nessa montanha acima e quando chegou nos últimos 100 metros, não acredito em nada, né, pessoal? Aqui vale o princípio da descrença. Eu me sentia como se eu tivesse sido empurrada para cima. Sabe, duas mãos nas costas te empurrando para cima? E eu cheguei lá em cima primeiro, de todo do grupo lá, que eram 25 pessoas, e um tempo antes. E foi muito, muito intenso também lá o processo de perceber, a vista do vale é lindíssima, aquela vista familiar, né, os Pirineus, enfim, que essas coisas aí que... Tudo hipóteses, mas para mim foram vivências bastante marcantes. Né? Agora, você está fazendo uma pesquisa ampla sobre os cátaros, provavelmente vai sair livro, não sei. Mas a ideia é... Eu não sei se analisou que na França existem vários assim períodos assim de uma violência enorme. A questão lá da noite de São Bartolomeu, os cátaros, e a própria Revolução Francesa, que foi terrível. Um morticínio danado. É, dos piores. A França tem uma história trágica, sangrenta. Agora, lindo assim, estudar os cátaros pelos cátaros não é o foco, sabe? Né? Isso muitos historiadores já fizeram. O que eu estou estudando como hipótese de pesquisa aí que eu propus nesse artigo, e ainda é uma hipótese. Eu faço uma correlação entre o grupo evolutivo dos cátaros e a CCCI. Ou seja, há também, né, a hipótese, há o tititi aqui, que muitos de nós fomos cátaros. Então, estudando mais profundamente esse movimento religioso, era religioso, não se nega isso, eu percebi algumas correlações entre, né, o processo deles e o processo nosso mais avançado, claro. Por exemplo, eles eram um grupo extremamente avançado para a época. Era talvez o grupo mais intelectualizado, com princípios, rudimentos de cosmoética, de moral, enfim, apesar do processo religioso, da abstinência sexual, de várias bobagens lá, e eles tinham processos muito interessantes, intelectualidade, itinerância, debate, um respeito absoluto pelos animais, muitos eram até vegetarianos. As mulheres, coisa inédita, né, naquele período, a gente é 1200, né? Século 12 e 13, 1100, 1200. As mulheres, elas estavam em pé de igualdade no processo do catarismo, tanto que elas tinham também papéis na hierarquia religiosa, né? Elas eram consideradíssimas, cultas. Eles mexiam com energia, com imposição de mãos, eles mexiam com fitoterapia, enfim, várias coisas, rudimentos de cosmética que eu já falei, várias coisas que para o período mesmo muito básico ainda eram bastante diferenciadas para a época, né? E foi crescendo tanto esse movimento do sul da França, e eles eram muito críticos à monarquia e à Igreja Católica, né? A Roma, aos papas, muito críticos, e abriram mão de todos os tipos de rituais e imagens católicas, mas se chamavam de bons cristãos, bons homens e boas mulheres. Cátaros era uma denominação pejorativa que as pessoas chamavam eles. Veja, o pejorativo foi o que marcou na história. Então, a minha proposta, e se valer a pena vai virar um livro, vamos ver, né? Por enquanto virou um artigo, só essa correlação, né? Para a gente entender assim, um pouco, né, do que a gente traz até hoje, as nossas raízes, ainda os nossos, algum traço aí religioso, né? Que a gente ainda tem, enfim, vamos ver, a pesquisa está ainda em andamento, vamos ver se vale a pena ampliar isso aí. Agora, essa perseguição da igreja, porque a igreja também perseguia tudo que era diferente, né? E principalmente mais avançado. Principalmente o que ameaçava a hegemonia dela, né? Como na questão também, no início da Revolução Científica, eles perseguiram vários que estavam mexendo com a ciência. A igreja Exato. É contra o progresso em várias situações históricas. Exato, as heresias, né, as perseguições
as heresias. E é um fato que eu acho sério, importante, assim, é que a partir da perseguição aos cátaros, e realmente eles terminaram com esse grupo aí, com esse grupo religioso, com seus seguidores, a partir do movimento da igreja, dessa perseguição, se fundou a Inquisição. Então você veja que negócio sério, né? Então, a partir da perseguição dos cátaros, é que começou todo o enraizamento, e aí surgiu oficialmente a instituição Inquisição. E que sabemos aí, historicamente, dos resultados, das consequências, né, Linda? Agora, só um parênteses, falando dos cátaros aqui, eu tive muita repercussão, não sei o que eu tenho a ver com isso. Mexe com a gente. Tá, obrigado. Eliane, pois não, Marlon. É bom, assim, a gente também... Você está funcionando? Tá, não, Marlon. Baixinho, tá? Tá funcionando. É bom também a gente ver o outro lado, porque o catarismo tinha crenças e condições completamente deslocadas. Por exemplo, as mulheres, a quem aparentemente eles davam funções em pé de igualdade, elas só podiam ir para o paraíso ou para o céu depois que elas tivessem uma ressoma como homem. Então, isso me parece um pouco estranho dentro de uma comunidade que soi-disant, quer dizer, parecia ser muito aberta e tudo, mas é um processo de misoginia muito óbvio. E assim muitos outros idiotismos culturais que estão impregnados, porque senão a gente passa uma imagem edulcorada desse movimento que não corresponde à realidade. Não é a intenção, Marlon. Então, te agradeço. É bom a gente aprofundar, trouxe umas porque questões, senão fica uma imagem é. totalmente edulcorada e não corresponde. Quem quiser estudar seriamente, tem obras seríssimas, principalmente em francês, porque em Narbonne na cidade de Narbonne tem um centro de estudos cátaros. Então, tem obras importantíssimas para a gente consultar e ver. Foi uma tentativa, mas uma seita como qualquer outra, e que teve um monte de furo e que deixou um rastro também que nem tudo é positivo. Aliás, não. Eu acho importante para quem gosta de história. Perfeito, obrigada. E é isso mesmo. A questão da abstinência sexual, a questão de uma série de... Eles faziam quase que um voto de pobreza, deixavam... Havia um certo fanatismo no processo, quer dizer, claro. Um pouco alma grupo, um pouco fanatismo, então isso aí a gente precisa também trazer para fazer o contraponto, porque muita gente fica assim encantada de pensar que teve uma vida lá, que teve nesse movimento e tudo, mas era um movimento religioso e bem sectário. É verdade, não há encantamento não, né, Malu? Talvez... reconhecer esse processo até para entender o quanto a gente ainda traz desse processo, né, e repete aqui. Exatamente, Mal. Eu agradeço as contribuições. A ideia não era fazer apologia dos cátaros, não é a intenção. Eliana, diga. Aqui no ar, na fatologia, página 25, na quinta linha, quando você fala os pedágios multiexistenciais nas alfândegas e depois o salvo-conduto da ressoma homeostática em diferentes países e culturas. Você poderia aprofundar? Sim. Aqui o que eu percebi nas viagens? Eu percebia que as pessoas do grupo tinham recepções diferentes nas alfândegas. Eu, muito ligada em tudo, percebi que algumas pessoas entravam facilmente nos países, eram bem recebidas. Já um minuto depois, a pessoa seguinte, já havia uma série de complicações, revistas mais ostensivas, enfim. Eu percebi que mudava bastante de pessoa para pessoa ao entrar em determinados países a forma de ser recebida. Então, a hipótese, a correlação que eu trago aqui é que, sabe-se lá que história, que fórmula pensênica, que pegadas, o que a gente tinha a ver com aquela cultura, por que aquele tapete vermelho ou aquele stop, aquela barreira. Mas era bem interessante perceber, até tenho colegas aqui de viagem que estão aqui presentes, se quiserem falar também, por favor, que mudava a recepção de pessoa para pessoa em determinadas culturas.
Então, foi essa a ideia que eu quis trazer aqui na fatologia. E ficou claro? E o salvoconduto, né, quase complementando. Para algumas pessoas, talvez uma ressoma mais homeostática, uma forma lopencênica mais homeostática, era